Olá, boa tarde, alunos do sétimo ano. Vamos dar seguimento às nossas aulas remotas e vocês irão abrir o livro de vocês na página 108 até a página 115. Nós vamos entrar no assunto dos números racionais. Lembram? Vocês viram ano passado, final do ano passado, no sexto ano, números naturais, que são os números 0, 1, 2, 3. Esse início de ano vocês viram que os números inteiros, que compreende o quê? Os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, além dos números naturais. E agora vocês irão ver os números racionais. Bem, quais são os números racionais? Os números racionais são os números que eu posso representar em forma de fração. Ou seja, qualquer número que eu tenha que seja divisível por um número que seja diferente de zero. Ou seja, vou mostrar alguns exemplos para vocês. A representação de um número racional. No caso aqui eu tenho 3 quintos. 3 quintos em forma de fração. Observe, o meu denominador, que é a parte de baixo da minha fração, ele é o quê? Ele é um número diferente de zero. E eu posso representar dessa forma, na forma de fração irredutível, porque eu não posso simplificar mais do que isso. E também na forma decimal. No caso, 3 dividido por 5 vai ser igual a 0,6. Ou seja, todos os números decimais também pertencem ao conjunto dos números racionais. 3 quintos é igual a 0,6. Agora outro exemplo. Aqui eu tenho... Nesse outro exemplo, eu tenho 1/6. 1/6 também pode ser representado por quem? Por 0,1666. Aqui eu tenho o quê? Uma dízima periódica. Prestem atenção. Quando eu tenho uma dízima periódica, ou seja, o meu período ele está sendo repetido, esse número ele pode ter o quê? Uma fração geratriz, que no caso é 1/6. Então, crianças, não confundam número racional, no caso dízima periódica, com número irracional, que é onde tu terá o quê? Infinitas casas, só que não haverá repetição de período. Então aqui eu tenho 1/6 que vai ser igual a 0,1666 assim diante, uma dízima periódica. Ou seja, dízimas periódicas serão o quê? Números racionais, porque eu vou poder representar numa fração geratriz em forma de fração, cujo denominador tem que ser diferente de zero. Então, crianças, prestem atenção. Para pertencer ao conjunto dos números racionais, o meu denominador tem que ser diferente de zero. Lembram quando eu disse para vocês que eu não posso dividir nenhum número por zero? Então, essa regra permanece. Eu não posso dividir nenhum número por zero. Porque a divisão se tem por quê? Que seria o quê? Dividir algo para alguém. Então, não posso dividir nada por zero. Se você jogar na sua calculadora do celular ou então de bolso, você vai verificar que vai aparecer um símbolo de inexistente ou não existe. Então, qual é a propriedade? O meu número aqui pode ser o quê? Uma fração, sendo que o meu denominador ele precisa ser diferente de zero. Se aqui embaixo for zero, o meu número não é racional. Agora, vamos dar uma olhada aqui nesse diagrama. Aqui no meu diagrama, eu tenho o quê? Observe, bem aqui dentro, eu tenho o conjunto dos meus números naturais. No caso, 0, 1, 2, 3, até o infinito. Esse conjunto dos meus números naturais, ele está o quê? Ele está dentro do meu conjunto dos números inteiros, que foi o que vocês viram logo no início do ano. Que serão os números naturais, que serão os nossos números positivos do nosso conjunto dos números inteiros, mas que os números negativos. Ou seja, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, até o infinito. O conjunto dos números racionais, ele vai abranger todos esses números. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é representado aqui pelo Q, que vem de quociente, né? Que é a resultante da minha fração. No caso, o meu conjunto dos números racionais vai abranger meus números naturais e números inteiros. E aqui eu tenho a representação 2,5, menos 0,3, menos 1 sobre 2, 2 sétimos, ou seja,
todos os meus números que pertencem ao meu conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros irão pertencer ao conjunto dos meus números racionais. E sempre lembrando, para que um número seja racional, eu preciso que o meu denominador seja diferente de zero. Agora, um exemplo aqui rapidamente. Eu tenho o número 8. O número 8, ele é um número racional? É um número racional, porque ele é um número inteiro. Sendo um número inteiro, significa que eu tenho o número 1 invisível bem aqui embaixo. Então, o número que representa em forma de número racional, o 8 seria o quê? 8 sobre 1. Então, 8 sobre 1 é a mesma coisa que 8. Então, não se esqueçam disso. Sempre, todo número inteiro é como se estivesse sendo divisível por 1. Ok? Então, não esqueçam disso. Façam as atividades da página 108 até a 115 do livro de matemática de vocês. Façam a atividade, tirem foto ou escaneiem e mandem para a plataforma para que eu verifique a resolução de vocês. Qualquer dúvida, né, pode fazer um comentário na plataforma que eu irei responder o mais breve possível. Ok, crianças? Boa tarde de aula para vocês e até a próxima.